Eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de vocês, por ter reservado esse tempo para nós estarmos juntos e conversarmos um pouco sobre saúde ocular. E hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante, tá bom? Bem importante. Nós vamos falar sobre os cuidados no pós-operatório de cirurgia refrativa. Muito bem, eu já dei oi para a Fabi, oi para a Josefa, oi para o Leandro também. Muito bom. 9 horas e um minutinho. Então nós vamos começar o nosso bate-papo. E aí, tranquilo, gente? Opa, desculpa. Nós vamos começar hoje o nosso bate-papo sobre cirurgia refrativa, os cuidados que a gente precisa ter no pós-operatório de cirurgia. E aí, Arlindo, como é que vai? Tudo bom? Obrigado, viu? Obrigado por ter reservado esse tempo para estar conosco, para a gente conversar sobre um tema tão interessante. Então, assim, pessoal, de uma maneira geral, Sara Kemely. E aí, Sarinha, como é que vai? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Leandro. Legal. Não esqueça que a intenção dessas nossas lives é compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento e da nossa experiência a respeito dos diferentes assuntos relacionados à saúde ocular. E hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante que eu acho que desperta bastante interesse, que é os cuidados no pós-operatório de cirurgia refrativa. Então vamos pensar o seguinte, a cirurgia refrativa é o procedimento cirúrgico oftalmológico que consiste em a gente diminuir o máximo possível a dependência aos óculos. Então a gente divide em dois grandes grupos. A gente pode fazer cirurgia refrativa aplicando laser na córnea, a gente remodela a curvatura da córnea, a gente diminui a espessura da córnea e com isso a gente corrige grau, tá bom? Existe uma outra opção de cirurgia refrativa, por sinal hoje nós operamos hoje um paciente que tinha um grau muito alto de miopia, aproximadamente 18 graus. E aí, Josefa, eu também estou muito feliz. Ah, que legal, você está feliz com a cirurgia refrativa, né? Joia, Josefa, obrigado, viu? Riosmara entrou, e aí, tudo bem? Ilane, como é que você vai? Tudo bem? E hoje nós operamos então um paciente que tinha uma miopia muito alta, aproximadamente 18 graus de miopia. Nesse caso, não é possível a gente aplicar laser na córnea para corrigir o grau, porque o grau é muito alto. Então a opção seria implantar uma lente dentro do olho, a gente chama de lente fásica. E a gente percebeu no intraoperatório que a paciente estava com a sedação. Tudo bem, Elaine? Tranquilo. E a Line Shiushi. Oi, Line, como é que vai? Tudo bom? E a gente percebeu que já que no final da cirurgia, oficial, como é que vai? Tudo bom? Obrigado pela presença de vocês, viu? Que o paciente já disse, nossa, doutor, ela já estava terminando a cirurgia, já estava superficializando a sedação e ela falava que já conseguia perceber um pouquinho da luz, coisa que ela não conseguia enxergar antes. Então a gente divide nesses dois grandes grupos, cirurgia refrativa, tá? Aquela cirurgia em que a gente aplica laser na córnea para remodelar a curvatura da córnea e corrigir o grau, essa que a gente vai falar hoje à noite. E a segunda opção são as lentes que a gente implanta, a cirurgia que a gente implanta uma lente dentro do olho para corrigir o grau. Essa nós não vamos falar ainda hoje, tá bom? Nós vamos falar sobre basicamente aplicar laser na córnea. Então, quando a gente fala aplicação de laser na córnea, existem diferentes tipos de técnicas cirúrgicas. A gente vai falar de duas em especial. A gente vai falar sobre o PRK e o LASIK. Tem uma outra opção que se chama SMILE. É uma cirurgia refrativa que consiste em a gente remover uma pequena lentícula de dentro da córnea. É uma opção cirúrgica também bastante interessante, mas que em termos práticos, na grande maioria dos casos, a gente acaba não realizando. Então a gente acaba se resumindo a fazer a cirurgia refrativa PRK e a cirurgia refrativa LASIK. E aí, Dri Veloso, como é que vai? Tudo bem? Ó, pessoal, não esqueça de, à medida do possível, vocês compartilharem a nossa live, vocês divulgarem o nosso trabalho. Não esqueça também de vocês acessarem o nosso canal no YouTube. A gente tem alimentado cada vez mais o nosso canal no YouTube com informações importantes no que diz respeito à saúde ocular. Edilene, e aí, Edilene, como é que vai? Tudo bem com você? Eidre, tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado por ter reservado esse tempo. Ei, Fabi.
Olha só, gente, o que a Fabi está falando. A Fabi acabou de escrever aqui. Ilasic, melhor investimento da minha vida. Eu concordo totalmente com você, viu, Fabi? É um investimento que tem um retorno muito rápido, é uma cirurgia muito segura. Então, como eu estava falando para você, a gente divide em dois grandes grupos. Francine, boa noite. Como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, Francine, pela presença de vocês. Isso. Ah, então, nós vamos falar inicialmente sobre as cirurgias que aplicam laser na córnea, tá bom? Então, lembrando que os graus de aumento geral se dividem em três grandes grupos: miopia, hipermetropia e astigmatismo. São esses tipos de grau que a cirurgia refrativa se dispõe a resolver. Oi, Francine, como é que vai? Tudo bem? Boa noite para vocês. Então, vamos falar inicialmente sobre o PRK. O PRK é uma cirurgia que consiste em a gente remover inicialmente a primeira camadinha da córnea. Então, a córnea é como se fosse o relógio, a tampa do reloginho, tá vendo? Aquele vidro que é transparente. A córnea é a primeira camada do olho e ela precisa ser obrigatoriamente transparente para permitir a passagem de luz e assim a gente consiga enxergar. E a córnea, por sua vez, tem várias camadas. Na cirurgia do PRK, a gente remove mecanicamente a camada mais superficial da córnea, que nós chamamos de epitélio. E aí, FIFA? Como é que vai? Tudo bom? Obrigado, viu, por estar conosco. A gente então remove mecanicamente essa primeira camada, em seguida a gente aplica laser na córnea, por fim a gente corrige o grau. Imediatamente após a cirurgia, nós colocamos uma lente de contato curativo sem grau. É uma lente de contato normal, gente, só que não tem grau. Ela se comporta semelhante ao band-aid, a função dela é facilitar o processo de cicatrização. Por fim, então, a gente coloca um tampão de acrílico e a gente libera o paciente. Outra dúvida muito comum, doutor, a gente faz um olho ou faz os dois? Gente, há bastante tempo que nós operamos os dois olhos no mesmo dia. Faz a cirurgia de um olho, geralmente o olho direito, e em seguida a gente já faz a cirurgia do olho esquerdo, tá bom? Terminou a cirurgia, uma lente de contato curativo sem grau. No caso do PRK, o paciente vai ficar em média por aproximadamente 7 dias com essa lente de contato. E ele sai com um tampão de acrílico. E quais são as condutas? O que é que eu faço de rotina, né? Então, terminou o procedimento, a Francine, por exemplo, que operou, vai lembrar bem disso, né? Terminou a cirurgia, eu já então conduzo o paciente para a gente tirar aquela roupa cirúrgica e eu peço para ele sentar, chamo acompanhante e aí a gente conversa um pouquinho sobre a cirurgia. Vamos pensar no PRK. De uma maneira geral, o que é que a gente diz? Olha, o PRK é uma cirurgia bastante segura, o intraoperatório é muito tranquilo. Só que o pós-operatório é desconfortável. Só que esse desconforto ele varia muito de pessoa para pessoa, vai depender muito da sensibilidade do indivíduo. Lembrando que no PRK, e aí, Luciana, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, Lu, por estar conosco. Ei, Milena, como é que vai? Tranquilo? Joia. Obrigado, tá, pela presença de vocês. Só que a dor manifestada pelo paciente vai depender bastante da sua própria capacidade de sentir dor, do seu limiar de dor. Então, assim, em geral, ei, Francine, fez os exames? Ótimo. Logo, logo a gente vai fazer a cirurgia. Perfeito. O pós-operatório, de uma maneira geral, pode ser desconfortável, sim. Quais são as queixas mais comuns no caso do PRK? Sensação de corpo estranho, irritação, sensibilidade à luz, principalmente lacrimejamento, vista embaçada e dor. Por quê? A região que a gente manipulou é o milímetro cúbico, gente. Joia, Francine, em breve a gente vai fazer a tua cirurgia. A córnea é a região mais sensível do corpo humano. Para vocês terem uma ideia, ela é aproximadamente 500 vezes mais sensível do que a pele e de 60 a 100 vezes mais sensível do que a polpa do dente. E o que faz com que a gente não tenha sintomas recorrentes é o fato da própria córnea manter a superfície íntegra. Só que no caso do PRK, a gente tem que remover mecanicamente essa primeira camada. Então a gente deixa as terminações nervosas expostas e com isso o paciente, consequentemente, vai manifestar desconforto, principalmente dor, sensibilidade à luz, lacrimejamento e vista embaçada. Então a gente libera o paciente. Ei, André, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, André, por sua presença. Então, eu libero o paciente para ir para casa e a gente faz recomendações também do tipo, olha, você vai ter que usar pelo menos 3 a 4 tipos de colírio. Um antibiótico, para evitar infecção, o anti-inflamatório, para diminuir a inflamação. Existem 2 tipos de anti-inflamatório, o corticosteroide e o não corticosteroide. A gente pede geralmente para usar os dois para diminuir o desconforto. Bastante colírio lubrificante
E geralmente também pedimos para o paciente tomar. Boa noite, André. Tudo bem com você? Obrigado, viu? A gente pede para o paciente também tomar remedinho analgésico, anti-inflamatório por boca. E uma coisa que a gente pede. E aí, Drica, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, por estar conosco. Uma coisa muito frequente que eu peço para os pacientes é que use bastante compressa gelada. Deixa eu ver quem está aqui. É a Fúria. É isso? Fúria de Mendonça. E aí, tudo bem? Obrigado. Oi, Helena, como é que vai? Tudo bom? Obrigado por sua presença. El.oftalmo.louco entrou. E aí, El, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês. Então, a compressa gelada, eu peço para o paciente, ele pode usar. E amanhã, né, Drica? Pronto, a Drica está falando, gente, que amanhã é a cirurgia dela. Joia, obrigado, viu, Drica? A gente vai bater um papo sobre o que nós vamos fazer amanhã e como você vai se comportar no pós-operatório. Você pode usar uma bolsa térmica no pós-operatório, você pode pegar uma ou duas pedrinhas de gelo, quebrar, envolver numa gaze ou num paninho limpinho e fazer bastante compressinha gelada. Fecha os olhos, mantenha a compressinha em contato direto com a pálpebra e eu peço para o paciente contar 10 segundos. Ele conta 1, 2, 3, 10. Aí descansa 10 segundos. Faz 10 segundos, descansa 10. Faz 10 segundos, descansa 10. É muito legal o uso da compressa gelada porque a baixa temperatura local dá uma sensação de conforto e bem-estar. Então o paciente vai para casa e no dia seguinte ele volta para o primeiro dia de pós-operatório. Essa é outra dúvida muito recorrente. Doutor, como é o pós-operatório? Pelo menos o primeiro dia, o sétimo dia, um mês, 3 meses, 6 meses, um ano. E aí, Rico, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, pela sua presença conosco. Então, o paciente volta no dia seguinte, submetido à cirurgia do PRK, e aí a gente pergunta para ele, aí, como é que está? Invariavelmente, a maioria dos pacientes se queixam, basicamente, de dor, sensibilidade. E aí, Fabi, tudo bem? Drica, será o melhor dia da sua vida. Ó, só, a Fabi está mandando a mensagem, viu, Drica? Vai ser o melhor dia da sua vida, é isso mesmo. E a gente pergunta, e aí, como passou o restante do dia, o início da noite? Invariavelmente, isso depende muito do limiar de dor de cada paciente, mas é comum o paciente dizer, olha, doutor, tive desconforto, tipo dor, sensibilidade à luz, lacrimejamento e vista embaçada. Varia de paciente para paciente. E geralmente os pacientes dizem, olha, doutor, a medicação realmente... E aí, Luiz, como é que vai? Tudo bom? Obrigado. E os pacientes geralmente dizem, doutor, a medicação melhorou. Camila, e aí, boa noite. Nossa, um monte de gente chegando. E usou as medicações direitinho, usou direitinho, ajudou bastante, mas eu continuo com desconforto. Então eu sento o paciente, peço para ele ler as letrinhas lá na frente. É normal, gente, também a vista está embaçada. Você faz isso, doutor, eu estou enxergando, mas às vezes a sensação é como se eu estivesse dentro do ambiente tipo sauna, eu consigo enxergar, mas fica um pouco embaçado. Isso é comum. E a gente coloca então naquele aparelho no microscópio, que é a lâmpada de Fender, a gente examina, detecta as alterações que são comuns e aí a gente reforça as orientações. Olha, não se preocupe. É muito comum então no pós-operatório esse tipo de queixa. À medida que o tempo vai passando, os sintomas vão diminuindo e a visão vai melhorando. Esse epitélio que foi removido mecanicamente, ele precisa de aproximadamente uma semana para ele se auto-regenerar. Então, o primeiro dia é mais desconfortável, o segundo dia menos, o terceiro dia menos, o quarto, e assim sucessivamente. De maneira que eu peço para o paciente voltar uma semana depois e geralmente que o paciente diz, doutor, olha, os primeiros dias foi bem desconfortável, mas hoje eu estou me sentindo muito bem. Diminuiu bastante a dor, a sensibilidade à luz, diminuiu bastante o desconforto, o lacrimejamento. Eu percebi uma melhora significativa da minha visão. E aí, tá pingando as gotinhas de colírio? Eu tô pingando direitinho. Um antibiótico, corticóide, um anti-inflamatório não hormonal, bastante lubrificante. Olha, doutor, mas a medicação eu só precisei tomar por 2, 3 dias. E a compressinha gelada também. Não vê mais necessidade. Isso é o que a gente percebe em termos práticos, gente. Depois de 2, 3 dias, compressa e comprimido não é mais necessário. Basicamente, somente colírio. Lubrificante. E aí, Damares, como é que vai? Tudo bem? Obrigado por sua presença conosco. E nesse momento, no caso do PRK, a gente remove a lente de contato curativo. É bem rápido, é prático, o paciente não sente nada. E aí a gente reorienta o paciente com relação a como ele vai lidar com o pós-operatório nos próximos dias. Algumas dúvidas muito comuns. Doutor, quando é que eu posso voltar para o meu trabalho? Pessoal, geralmente a gente opera, de uma forma geral, a gente opera todas as quintas-feiras de manhã. Nesse dia você não vai trabalhar, você volta no pós-operatório. E aí, Lô, tudo bem?
Você volta no pós-operatório seguinte, no dia seguinte, e aí a gente dá o atestado de pelo menos 2 dias úteis. Sábado e domingo, na maioria das vezes, o paciente não precisa de atestado e, às vezes, pode ser necessário esporadicamente um atestado para uma segunda ou terça-feira. Mas, de uma maneira geral, seria mais ou menos um repouso relativo de final de semana. E na segunda-feira já volta às atividades. Ah, doutor, tomar banho. Eu peço geralmente para o paciente no dia da cirurgia já vir com o banho tomado, mas se ele por acaso não tiver tomado banho, eu peço ele tomar banho do pescoço para baixo, mas no dia seguinte eu já peço ele tomar banho de corpo inteiro. Claro que existe uma necessidade de um controle maior de movimentos em torno do olho, né? Se tomar banho vai ter que cair um pouquinho de água, mas é possível tentar evitar que caia bastante água, né? Uma dúvida muito comum. E aí, Passone, Paulo, tudo bem? Obrigado pela sua presença, tá bom? Doutor, e atividade física? Outra dúvida muito comum. Olha só, pessoal, no caso do PRK, o que a gente pede, de uma maneira geral, é que os pacientes evitem esforços físicos maiores, esportes de contatos, esportes aquáticos, esportes radicais. Isso praticamente por uma semana. Depois de uma semana, ele então retornou uma semana depois para a gente remover a lente de contato. E aí, tudo bem? Joia, tudo ótimo, Passone. E a gente já libera o paciente para a rotina dele. Então, seria basicamente uma semaninha que eu peço que tenha um pouquinho mais de cuidado com relação à atividade física mais intensa. Mas, em termos, de uma maneira geral, ele opera na quinta, volta comigo na sexta, repouso relativo final de semana, sábado e domingo. Segunda-feira já volta para o trabalho, para o estudo. E uma semaninha depois eu já libero para as atividades físicas de uma maneira geral, tá bom? E depois o paciente volta, então, 1 mês, 6 meses, 3 meses e 1 ano. É importante esse acompanhamento para que a gente vá, então, avaliando como é que está a estrutura do olho. E aí, Paulinha, como é que vai? Tudo bom? Obrigado por sua presença. Nos retornos pós-operatórios, a gente sempre vai fazer exames de imagem, né? Isso para estudar a curvatura da córnea e espessura da córnea, tá bom? Existe a possibilidade também de fazer a cirurgia do PRK sem remoção. A Fabi está perguntando, e se a lente escapar antes desse retorno? Gente, é relativamente comum, vai depender do período e da sensibilidade do paciente. Se ela cair no dia seguinte, Fabi, é provável que você tenha desconforto. Você já vai passar em consulta com a gente devolve a lente para o lugar. Tem situações que ela pode acontecer de cair dias depois, 2, 3 dias depois. Vai depender da sua sensibilidade. Se você perceber que está muito desconfortável, então é interessante voltar no hospital e fazer uma reavaliação e a gente devolve a lente para o lugar. Mas tem alguns pacientes que caem um pouquinho mais já perto do retorno do pós-operatório de 7 dias. Nesses casos, os pacientes às vezes nem percebem que a lente caiu. E os sintomas são mínimos e a gente avalia, a paciente está sem lente de contato e está tudo bem. Angel Góes. E aí, Angel, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Então, se cair, não se preocupa. Se você ter desconforto maior nos primeiros dias, volta para a gente devolver a lente para o lugar. Se perceber que caiu, mas não está tendo muito desconforto, não precisa se preocupar, é só seguir a orientação, pingando as gotinhas de colírio. Estava falando para vocês que é possível também então fazer a cirurgia do PRK sem a remoção mecânica. Existe uma técnica chamada de transperrical zero touch. Seria o PRK sem essa remoção mecânica. O laser ele faz o trabalho completo. Mari, boa noite. Como é que vai? Tudo bom, Mari? Obrigado pela sua presença. Então ele consegue penetrar as primeiras camadas da córnea e em seguida ele vai chegar exatamente à região do estroma MV Castro. E aí, MV, tudo bem? Obrigado pela sua presença. Vai atingir a região do olho, que geralmente é o estroma, da córnea, que é o estroma, onde a gente vai corrigir o grau. A vantagem dessa técnica é que a gente não faz a remoção mecânica. E em alguns casos, o pós-operatório é um pouquinho mais tranquilo. Tudo bem? Nossa, gente, o tempo passa muito rápido. Já se foram basicamente 20 minutos. Então, eu vou correr um pouquinho para a gente falar agora sobre a segunda opção de cirurgia refrativa mais comumente utilizada, que é o LASIK. Lembrando que no intraoperatório, o LASIK, a gente utiliza um aparelho chamado microcerátomo, que tem a função de levantar a primeira camadinha da córnea, tá bom? Que é a epitélio. A gente chama de tampinha para facilitar o entendimento. O nome técnico se chama flap. Mas de maneira geral, então, a gente utiliza um microcerátomo, coloca então no olhinho do paciente, ele vai confeccionar uma tampinha. Então, a gente levanta a tampinha, no caso do LASIK, aplicamos o laser, devolvemos a tampinha para o lugar. Da mesma forma, terminou o olho direito, então a gente em seguida já vai para o olho esquerdo, do mesmo jeito. Então, a gente coloca o aparelhinho microcerátomo, a gente levanta a tampinha, segunda etapa, a gente aplica o laser do grau, em seguida a gente devolve a tampinha. Eu costumo também no LASIK colocar uma lente de contato curativo sem grau,
Oi, Franci, um mês sem ir para a praia após a cirurgia ou só não entrar no mar? Olha, na verdade, Fran, o que eu peço para os meus pacientes? Eu geralmente libero os meus pacientes para as práticas de esportes aquáticos. Depois de uma semana, 10 dias aproximadamente, eu já libero meus pacientes, tá bom? Não vejo necessidade da gente esperar, por exemplo, um mês para você já frequentar ambiente de praia, de mar, de piscina. Na minha opinião, não vejo contraindicação absoluta, não, tá bom? Desde que é interessante você usar realmente um óculos de proteção, se caso você, um óculos de natação, caso você vá mergulhar dentro d'água, tá bom? Isso é interessante. Mas em média, uma semana, 10 dias depois, eu já libero meus pacientes para a prática de esportes aquáticos, por exemplo, ou frequentar ambiente aquático. Então, terminou o LASIK, eu também coloco uma lente de contato curativo 100 grau, um protetor de acrílico e a mesma coisa. Então, eu sento com o paciente de nada, Fran, prazer. Eu sento com o paciente e digo, ei, Berger, e aí, Berger, como é que vai? Tudo bem? Obrigado, viu, Berger, por estar aí conosco. Joia. E aí eu digo, vamos sentar para a gente bater um papo. Então eu sempre chamo o paciente, o acompanhante do paciente e digo, olha, orientações gerais. Terminando de fazer a cirurgia, o que é importante daqui para frente? Vamos seguir as orientações de receita e pingar as gotinhas de coleira. O que pode acontecer? É comum no caso do LASIK, sintomas, joia. Obrigado, viu, Berger? Para você também. Sucesso para todos nós. É comum no pós-operatório do LASIK, gente, pós-operatório, sintomas muito mais tranquilos. Cavalieri, e aí, Cavalieri, como é que vai? Tudo bom, Camilinha? Sintomas bem mais tranquilos, por exemplo, dor de baixíssima intensidade, sensação de corpo estranho, irritação, sensibilidade à luz, lacrimejamento, isso tudo pode acontecer. E por que no LASIK o pós-operatório é muito mais tranquilo? Lembra que no intraoperatório, André Veloso Souza, doutor, isso, muito colírio, Moura Brasil, devido a olhos vermelhos, moto, isso pode me prejudicar lá na frente? Só interrompendo um pouquinho, tá, gente? Então, assim, o André está fazendo uma pergunta, André Veloso, doutor, a gente deve usar Moura Brasil. Esses colírios, de uma forma geral, que são indicados para utilizar para diminuir vermelhidão, no fundo, gente, não é adequado utilizá-los, sabe por quê? Porque o colírio, em geral, eles têm um conservante, esses conservantes eles irritam um pouquinho mais o olho, e o mecanismo de ação dessa medicação é um fechamento abrupto dos vasos, impedindo a circulação do sangue dentro do vaso. Isso, na verdade, pode até ocasionar um aumento de pressão intraocular. E aí, o que a gente faz? Colírio lubrificante e bastante compressinha gelada. A compressa gelada faz o mesmo efeito do Moura Brasil, só que o Moura Brasil é um efeito mecânico. A compressinha gelada é um efeito mais natural. Então, o desconforto, os efeitos colaterais causados pela compressão gelada são bem menores do que, por exemplo, Moura Brasil. Então, de uma forma geral, não deve ficar utilizando colírio para deixar o olho mais claro, tá bom? Você deve tentar entender por que seu olho está vermelho, tentar entender uma possível causa, infecção, inflamação, trauma, uso crônico de lente de contato. Tentar, então, se afastar desses fatores que desencadeiam esse tipo de reação no olho, pingar colírio lubrificante. E aí, Lu, como é que vai? Tudo bem? E aí, fazer compressinha gelada. Isso, de uma forma geral, ajuda bastante. Lembra, Milena? A Milena está perguntando qual colírio lubrificante melhor indicar. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, mas assim, eu não vou exatamente citar marcas, mas de uma maneira geral, o ideal é que a gente lance mão de colírios que não tenham conservante de preferência. Porque lembra que eu falei sobre o Moura Brasil? Ele tem um conservante dentro dele, e esse conservante ele irrita a superfície ocular. Por um lado ele pode lubrificar, mas por outro lado ele pode irritar e dar desconforto. Então, assim, existem diferentes tipos de lubrificantes no mercado. Mas se você tiver acesso a um lubrificante sem conservante, aí como é que você sabe? Você tem que perguntar para o seu médico, ou quando você chegar na farmácia, perguntar para o balconista, de preferência para o farmacêutico. Você tem algum tipo de colírio lubrificante sem conservante? Esses colírios, de uma forma geral, eles lubrificam um pouquinho mais. Lu, e aí, tudo bem com você? Lubrifica um pouquinho mais do que os outros lubrificantes que têm conservante, entendeu? Lembra que no LASIK a gente levantou uma tampinha. Aí eu apliquei laser e devolvi a tampinha. O que acontece? Essa tampinha é como se fosse um curativo natural, ou seja, o pós-operatório, gente, é muito mais tranquilo no LASIK, né? Em termos de segurança intraoperatória, é muito parecida. As cirurgias são extremamente seguras. Só que no PRK... E aí, Gil, como é que vai? Tudo bem com você? Só que o pós-operatório do PRK é um pouquinho mais confortável, porque não tem essa tampinha natural. Só que no LASIK a gente tem a tampinha. Deixa eu ver, a Juliana está perguntando aqui, 2 pessoas vieram. Tá, ei, Ju, tá bom, já faço isso para você, tá bom?
No caso no LASIK, como a gente faz o levantamento da tampinha, ela se comporta como um curativo natural, fazendo com que o pós-operatório seja muito mais tranquilo e confortável. Então, pode ter dor, mas uma intensidade muito pequena, sensação de corpo estranho. Ei, Gil, boa noite, como é que vai? Tudo bem? Sensação de corpo estranho, irritação, lacrimejamento, vista embaçada. Essas coisas podem acontecer, só que numa intensidade bem menor. Eu geralmente coloco uma lente de contato curativa e peço para o paciente voltar no dia seguinte. E aí a gente pergunta, e aí no dia seguinte, como é que vai? Tudo bom? Ah, doutor, olha, o pós-operatório foi relativamente tranquilo, os desconfortos foram mínimos, eu segui as orientações de receita, pinguei as gotinhas de colírio. E como é que está a visão? Doutor, melhorou bastante. Lembra que eu falei que no PRK? E aí, Drica, tudo bem com você? Lembra que eu comentei que no PRK a gente tem que remover mecanicamente a primeira camada da córnea e a córnea precisa de mais ou menos uma semana para se auto-regenerar? Por isso que o pós-operatório é um pouquinho mais demorado. Já no LASIK não é assim. A tampinha facilita bastante um pós-operatório bem mais tranquilo, tá bom? Então, de uma forma geral, o desconforto no pós-operatório do LASIK é bem menor. E a gente então pede para o paciente usar uma associação de antibiótico com corticoide. A Marilu está perguntando o seguinte, doutor, posso fazer os 2 olhos no mesmo dia? Pode, viu, Mari? Na verdade, a gente já faz os 2 olhos de cirurgia refrativa, a laser, na córnea, há bastante tempo, há pelo menos uns 15 anos. Faz um olho, imediatamente após a gente faz o outro olho, tá? Sem nenhum problema, fica tranquilo, é um procedimento bastante seguro, a gente faz há bastante tempo. Então, o paciente do LASIK vem no dia seguinte, passou em consulta, a gente pede para ele ler as letrinhas, geralmente está lendo com bastante qualidade, com bastante quantidade. E a gente coloca então no aparelhinho chamado microscópio, né, o microcerátomo, a lâmpada Defender. Ei, Ivan, como é que vai? Tudo bem? Obrigado pela sua presença. A gente examina o paciente, reorienta novamente a rotina do paciente. A Fabi está perguntando, sei que foi emocionada no outro dia e já enxergava bem. Olha, o pessoal, a Fabi tá legal, né? Quem passou pela experiência, ele sentiu literalmente não só na pele, mas no olho, o resultado é muito rápido e é muito satisfatório. De nada, Mari. Obrigado, viu, por ter perguntado. Oi, Ivan, como é que vai? Tudo bem? E aí, de uma forma geral, seja aquelas minhas orientações. Ah, doutor, quantos dias de atestado? Depende, né? Geralmente, pelo menos 2 dias úteis. Eu opero toda quinta-feira, dou quinta e sexta-feira. Sábado e domingo eu repouso bem relativo. Não tem que ficar deitado na poltrona, não tem que ficar sentado na... Não. O que a gente pede, de maneira geral, é que evite esporte de contato, aquáticos, esportes radicais, academia. Doutor, alimentação. Gente, alimentação normal. Bebida alcoólica. Ah, doutor, posso beber? Claro que pode beber, sem exageros de uma forma geral, tá bom? Mas pode beber já no dia seguinte. Ah, doutor, vai influenciar a medicação? Não, não vai influenciar. A gente basicamente só usa medicação tópica, não é isso? Quando é que eu volto para o trabalho? Os meus pacientes que eu opero na quinta, grande maioria deles, pessoal, na segunda-feira já volto para a rotina de trabalho, aquilo que eu tinha falado para vocês. E diz tudo. O que eu peço é que basicamente evite nos primeiros 7, 10 dias as atividades físicas intensas, esportes aquáticos, esporte de contato, esportes radicais, academia. Mas 10 dias depois, gente, eu libero meus pacientes para desempenhar todas as atividades. O Leandro está perguntando, quem for optar pela cirurgia e tiver condições financeiras, escolher essa última opção, porque é extremamente tranquilo. Olha, boa dica, viu, Leandro? Existem as questões de ordem realmente financeira, porque às vezes o convênio cobre um, às vezes cobre outro, às vezes não cobre nenhuma. Então, assim, eu acho que o LASIK realmente é uma excelente opção, tá bom? E o paciente, então, depois de a gente dar todas essas orientações, e aí, doutor, maquiagem, as minhas perguntas, muito maquiagem. Ah, aqueles protetores solares que envolvem, por exemplo, eu libero para o meu paciente já usar no dia seguinte. Eu lembro para ele, doutor Charles, eu libero até... Leandro, eu libero, viu? Eu não vejo contraindicação. Claro, gente, é bom senso e bem-estar, né? E aí, André, tudo bem? Pode tomar bebida alcoólica sem exageros. No dia seguinte, se o paciente me pergunta, doutor, posso beber um pouquinho? Eu digo, gente, pode beber, sem exageros, seja cuidadoso, parcimonioso. Agora lembra, olha, se for beber, não dirija, né? Vá, pega um Uber, táxi, ou se não, pegue um piloto, um copiloto, no caso. E as minhas perguntas, doutor, e a questão da maquiagem, é uma dúvida muito comum. Então, assim, os protetores solares, os hidratantes que a gente usa um pouquinho distante da área do olho, eu libero já para fazer uso no dia seguinte. Agora, a maquiagem que envolve o olho, assim, o lápis, o rímel, a sombra, eu peço para o paciente, Gigo, e aí, Gigo Araújo, tudo bom? Obrigado, viu? Eu já peço para o paciente utilizar, ei, Gi, como é que vai, Gi? Obrigado, viu, por estar conosco. Eu já peço para o paciente voltar no dia seguinte. A Francine,
Leandro, só me arrependo de não ter feito antes. Leandro, não se arrependa, cara. Eu acho que você fez no tempo que deveria ter sido feito. Graças a Deus a cirurgia foi um sucesso, deu tudo bem. E eu acho que é isso aí, tá bom? Depois que a gente dá essas orientações gerais, a gente então remove aquela lentezinha de contato curativo no primeiro pós-operatório do LASIK, tá bom? O PRK a gente demora um pouquinho mais de tempo. Aí no caso do LASIK, a gente pede para o paciente vir uma semana depois, um mês, 3 meses, 6 meses e um ano. Gente, pelo amor de Deus, já se foram uns 30 minutos. Então, só mais um pequeno comentário. O André está perguntando. Não, não sou o melhor de todos, não, André. Muito obrigado, viu? Eu sou aquilo que eu gosto, eu me identifico muito com a medicina. Eu sempre falo, eu nasci para ser médico, adoro medicina, não consigo me ver fazendo outra coisa. Drivelhoso. Não, André, tem muita gente boa por aí, mas muito obrigado, viu? A Mara entrou. E aí, Mara, como é que vai? Tudo bem? Eu gosto muito do que eu faço. E a gente acaba estudando bastante, a gente vai se esmerando. Oi, Lu, como é que vai? A gente vai se esmerando cada vez mais nessas atividades e a tendência é que com o passar do tempo que a nossa performance realmente os resultados gerados vão melhorando, tá bom? Um último comentário. O LASIK, a gente precisa... E aí? Oi, Rafa, tudo bem com você? Valeu, viu, André? Obrigado pelo carinho. Oi, Lu, boa noite. Lu Coelho. Lu Coelho. E aí, Lu, como é que vai? Obrigado, viu? Quando a gente vai fazer o LASIK, então a gente tem um microcerato, e no microcerato ele tem uma lâmina especial para fazer a tampinha. Hoje é possível, hoje não, quando a gente fala hoje é possível então você fazer a cirurgia LASIK sem microcerátomo, sem essa lâmina especial, a gente chama de FENTO-LASIK ou ILASIK, de uma maneira geral, tá bom? É a cirurgia do LASIK sem lâmina de bisturi. A gente utiliza, nesse caso, 2 lasers. A gente usa um laser para levantar uma tampinha. E em seguida, a gente usa o segundo laser. Boa noite, Rafinha, tudo bem? Que é o laser para corrigir grau. Então, o primeiro laser é laser de frente segundo. A função desse laser é fazer a tampinha. E o segundo laser é o Exme laser, é o laser para corrigir grau. Vantagem, a cirurgia também é extremamente segura, rápida, eficaz. Graças a Deus a gente praticamente não tem... E aí, Miguel, como é que vai? Tudo bem? A gente praticamente não tem complicações. Às vezes pode ter intercorrências de pequena monta, gente, que de imediato a gente já consegue resolver, ou no pós-operatório imediato também a gente pode resolver. Eu me lembrei agora uma coisa que pode acontecer, que não é muito comum no pós-operatório cirurgia refrativa médio e longo prazo, aquelas questões de voltar a grau. E aí, doutor, meu grau voltou, o que é que eu faço? Um dos critérios que a gente utiliza para indicar cirurgia refrativa é a estabilidade do grau. Se o grau está estável, a rigor, não tem motivo para depois da cirurgia refrativa o grau voltar. Pode acontecer um fenômeno que a gente chama de regressão do tratamento. A gente fez o tratamento, mas por questões locais de cicatrização da córnea, infelizmente acabou evoluindo um pouquinho o grau. A gente acompanha o paciente ao longo do tempo para ver se esse grau não vai sofrer mudanças. Obrigado, viu, Miguel? Uma vez não sofrendo mudanças, gente, é perfeitamente possível a gente aplicar novamente laser no olho, claro, respeitando os critérios anatômicos do olho, da córnea, né? Principalmente curvatura e espessura da córnea. É perfeitamente possível, sim, a gente aplicar um novo laser na córnea e resolver o problema do paciente. Engraçado, gente, eu tenho percebido que as lives a cada quarta-feira são 30 minutos, ó, já se passaram 35. E aí, Tiago? Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês, tá? E já se foi. O tempo já foi. A minha intenção, só relembrando, né? Minha intenção com as lives é apenas compartilhar um pouquinho da nossa experiência e do nosso conhecimento. Boa noite, tudo bom, Tiago? Com vocês. E eu queria que vocês aproveitassem, compartilhassem, acessassem também o nosso canal lá no YouTube, pudessem divulgar um pouco mais o nosso trabalho. A nossa intenção é compartilhar nossa experiência e nosso conhecimento com vocês, tá bom? Olha só, pessoal, o tempo se foi. Acabou. Vocês acreditam que infelizmente acabou? Eu espero que tenha assim, contribuído da maneira geral para que vocês tenham uma noção da cirurgia refrativa. A Milena disse, estou amando as lives. Ei, Mi, obrigado, viu, pela sua presença. Joia, obrigado mesmo. A Miriam Dark entrou. Joia, Miriam, obrigado pela presença de vocês. Então é isso. Resumão, PRK, LASIK. PRK a gente remove rapidamente, LASIK faz a tampinha, pós-operatório um pouquinho mais confortável no PRK, no LASIK bem mais tranquilo.
O Leandro está dizendo, doutor Charles, as lives são sempre às quartas? Inicialmente sim, Leandro, todas as quartas-feiras às 21 horas. Mas faz isso, Leandro, você e outras pessoas, não vejo hora de fazer. Tá chegando, viu, Juliana? Isso, Juliana, tá chegando, não se preocupa não. O Dri está agradecendo, o Leandro está dizendo ok, pergunta para divulgação. Isso, geralmente é de, tá assinando, geralmente é de quarta-feira à noite. O André já encaminhou para a família toda, joia, André. A gente está se programando para fazer umas lives bem legais, gente, no próximo mês. Inclusive o doutor André Berg, acho que está conosco, também vai ser um grande parceiro aí, um excelente cirurgião de catarata. A gente vai bater um papo bem legal no próximo mês sobre cirurgia de catarata, tá bom? Alô, Coelho, eu já fiz a minha cirurgia com o doutor, joia, Alô. E aqui a turma está dizendo, super recomendo, próxima quarta-feira estarei presente. Joia, pessoal, é isso mesmo. Acabou. Acabou. Muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de curtir, não esqueça de divulgar, não esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. Rafa, fiz minha cirurgia com o Dr. Charles, tem um mês, miopia no olho direito, com 10,5 e conseguimos chegar a 13,5. Eu só tenho a agradecer, foi a melhor experiência. Às vezes acontece a gente não conseguir corrigir o grau por completo, mas às vezes o paciente fica só um pouquinho de grau residual e ele melhora bastante a qualidade de vida, mas cada caso é um caso. Esses são casos assim bem reservados. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer estar com vocês. Ó, não esqueçam, tá bom? Próxima quarta-feira, às 21 horas, encontro marcado aqui com a gente. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima. Tchau. Boa noite. Obrigado. Bom descanso. Tchau, tchau.